E Musama chega em God Valley e está prestes a enfrentar Rocks Dizzyback. A cada capítulo novo que é lançado, percebemos que o mundo de One Piece é uma grande mentira. Tudo que nos foi dito ao longo do tempo não passou de uma narrativa criada pelo governo para que aqueles responsáveis pela libertação do mundo caíssem em desgraça e fossem tratados como vilões. Porém, agora, no meio do maior incidente já mencionado, a reunião dos personagens mais fortes do mundo está prestes a deixar uma marca. E aqueles que irão impulsionar a nova era se juntarão para deixar uma cicatriz no governante supremo. Bom, quer saber tudo o que aconteceu no capítulo mais farmador de aura? Fica comigo até o final, se inscreve no canal e deixa o like, porque agora com vocês, o capítulo 1162 de One Piece. Na verdade, antes de entrarmos 100% na história, gostaria de declarar o fim da história de capa da peregrinação de Yamato pelo território do país de Wano. Ao menos foi o que pareceu, porque depois de voltar para a capital das flores, Yamato escreve uma carta ao Luffy dizendo que mais um dia de paz se passou. Bom, agora que finalmente está livre de suas funções, Yamato pode se juntar finalmente ao Chapéu de Palha, o que, bem, sinceramente deve demorar uns 100 capítulos, e tudo isso na linha do tempo da história vai ser 1-2 semanas no máximo. No fim, a coisa mais reveladora dessa história de capa foi a revelação sobre o Moria ser um Kozuki e, claro, de que a Urti e o Page One agora fazem parte da grande frota do Chapéu de Palha. Dito isso, vamos continuar, porque o capítulo já começa no meio de God Valley, com explosões, fogo e sangue por todos os lados. A ilha havia se tornado um verdadeiro Battle Royale. De um lado, nós tínhamos o Rocks vs o Garlin, e no meio de tudo, todos os piratas que haviam invadido a ilha estavam brigando pelos tesouros, aumentando ainda mais a confusão. Por parte dos piratas Rogers, eles já tinham acabado de completar a sua missão. Como vimos no capítulo passado, o príncipe encantado montado no cavalo branco, Silvers Rayleigh, ele tem até prata no nome pra tu ter uma ideia, ele chegou no momento da execução da sua amada e derrotou os Sommers a salvando, gerando uma cena comovente. Diante disso, Roger dará ordem para o seu braço direito ir na frente, que ele iria resolver as coisas por ali. O motivo para tal benevolência? Bem, o Rei das Trevas está segurando a Shaki como uma princesa que acabou de ser resgatada. Que, assim, no mundo de One Piece, o título dela era mais ou menos isso, não é mesmo? Uma joia que apenas poderia ser apreciada, mas nunca tocada. E pena daqueles que pensaram sobre isso, porque agora o Rayleighzão de cria, vocês já sabem. Bom, a situação estava tão estranha que enquanto alguns piratas estavam com inveja do Rayleigh e até pensaram em atacá-lo para pegar a Shaki, o chique Leão Dourado saiu derrotando todos, defendendo o seu inimigo em prol de manter a ex-imperatriz pirata de sofrer qualquer dano. E pessoal, olha o sorriso no rosto dessa moça. A expressão de quem está muito satisfeita com o desenrolar das coisas. Aposto que se perguntassem nesse momento para ela se ela mudaria alguma coisa, com certeza diria que não. Porque se for para ser salva pelo homem que ela ama, ela passaria por tudo isso novamente. Não é à toa que quando o Rayleigh está prestes a se declarar, ela só pede, ó, fica quietinho aí na sua, pois ela sabe exatamente o que é. Ou seja, ela venceu. Ao mesmo tempo somos levados para uma cena que conhecemos, há muito tempo. Na verdade, quando eu paro pra pensar, nem faz tanto tempo assim. Foi no dia 20 de outubro de 2023, mais especificamente o capítulo 1096. O famoso início do flashback do Kuma. Aquele momento que conhecemos Ivankov e Ginny. Pra quem não se lembra, foi bolado um plano para que no meio desse caos, o grupo conseguisse roubar duas Akuma no Mis extremamente roubadas. A Wo no Mi modelo Seiryu e a Nikkyu Nikkyu no Mi. Naquele momento, quando eles estavam prestes a comer e receber seus novos poderes, a Big Mama aparece do fucking nada e ataca Ivankov roubando a fruta dela. Porém, sendo um tanto quanto mais rápido, o Kuma nem pensa duas vezes e já engole a sua fruta, o que simplesmente o permitiu salvar mais de 500 pessoas durante esse incidente e, claro, salvar o Luffy, muito tempo no futuro. E ainda bem que a Ivankov não pegou a fruta do dragão, porque imagina só, vocês por acaso conseguem conceber ou sequer criar na mente como seria o Iva-chan se transformando em dragão? Não? Nem eu. De qualquer forma, o Oda ficou louco. E não foi nem pelo que aconteceu no fim desse capítulo, porque na verdade isso foi incrível, mas a gente chega lá. Ele ficou louco porque quando vemos os piratas lutando entre si, dá uma olhada exata nesse homem chutando o Silver Axe. Editor, dá um zoom ali. Pera, aquele cara ali seria Marco a Fênix? Impossível, porque na linha do tempo atual, pós-time skip, o Marco tem 45 anos. E se voltarmos 38 anos, 45 menos 38, ele tinha apenas 7 anos.
Então assim, ou o Oda realmente pirou, ou isso aí é o pai do Marco, porque os dois têm a mesma cabeça de abacaxi. De qualquer forma, enquanto os piratas vão ganhando terreno e chegando perto dos tesouros, a marinha fica perdida e aguarda por alguma ordem. Porém, mesmo estando presente, o vice-almirante Garp está incrédulo com o que está presenciando. Em um primeiro momento, ele estava super feliz por poder ir até God Valley enfrentar o Roger e pessoas fortes, mas ao chegar lá e ver vários corpos no chão, ele rapidamente liga pro Sengoku e pergunta se seu amigo sabia que aquela chacina estava acontecendo. Em resposta, o Buda diz de maneira fria que uma certa vez alguém mencionou sobre isso, mas acabou desaparecendo. Então, com uma expressão de ódio e fúria, Garp percebe que aquilo não era um sonho e que os nobres são realmente podres. Talvez tenha sido aqui que o vice-almirante finalmente caiu na real. Pela maneira que o Oda escreveu esse quadro, fica bem claro que o Garp não sabia de nada do que estava se metendo. Bem, e até que faria sentido se depois desse incidente for comprovado que ele criou a Sword. Mas claramente isso não isenta da culpa, pois naquele momento ele tinha duas opções: fazer algo a respeito, igual seu filho fez, mesmo sendo fraco, ou apenas observar e levar adiante essa raiva. Imagino que vocês já saibam a escolha que ele fez. Ao menos agora não dá pra dizer que o avô do Luffy compactuava com isso desde o início. Agora nós vamos para o homem, para a fera, para a lenda, que sumiu nos últimos capítulos, mas finalmente conseguiu completar seu objetivo de salvar sua esposa e o seu filho. Enquanto corre dos Cavaleiros Sagrados carregando sua família, descobrimos que o pai e a avó do Rock estavam lá em God Valley e que inclusive seu pai era aquele bucaneiro que estava usando um chapéu de palha nos capítulos passados, provando que o Barba Negra também tem sangue de bucaneiro e que talvez exista uma relação entre o clã Dave e Joy Boy. Bom, enquanto ele corre, percebemos que o Rox também conseguiu ferir o galo ao ponto do líder dos cavaleiros demorar para se curar. O que me pega é a audácia dessa galera, porque mesmo vendo o capitão dos Cavaleiros Sagrados ferido daquele jeito e admitindo que o inimigo é forte, a outra cavaleirazinha lá simplesmente pensa que vai ser possível capturar o Rox agora que eles sabem que eles são do clã Dave. Mano, assim, você tá doida, minha filha? Também, pra gente não deixar de comentar, a Ares não parava de falar. Ela sabia que carregando ela, Zebek jamais poderia lutar direito, por isso queria deixá-lo livre enquanto fugia com o Tate. Nesse momento, ficamos sabendo que antes de se casar com o Rox, ela também foi uma pirata, e para convencer seu marido, ela precisou jogar na cara dele que se ela fosse uma mulher que fosse dependente e que não pudesse proteger seu filho, ele jamais teria se apaixonado por ela. Portanto, depois de ver que não poderia discutir e que de fato Ares estava certa, o Rox se vira e se prepara para lutar. O que ninguém esperava é que naquele momento que ele levantou sua espada, ele cortaria uma parte da ilha com apenas um ataque. E isso, pessoal, é o ápice do poder do homem que será considerado como o mais forte da sua época. Voltando agora para nossa querida Big Mom, descobrimos que ela pretendia dar a Wou no Mi modelo Seiryu para o Katakuri. Porém, antes que ela pudesse transformar esse sonho em realidade, Kaido aparece do nada por trás, mete uma paulada na cara dela e engole a fruta rindo com uma expressão de troll. Assim, eu não consigo nem parar de olhar essa cara do Kaido de um grande filha da mãe. Finalmente descobrimos a tal dívida que o Kaido tinha com a Lirin. Continuando, os piratas Rogers finalmente encontraram os tesouros e a marinha tá tendo dificuldade de expulsá-los da ilha. E o Garp, bem, como já havíamos comentado lá atrás nesse vídeo, finalmente chega à conclusão que nem mesmo a justiça faz sentido naquela ilha. Por isso que eu digo, a desilusão começou por aqui. Porém, o pesadelo estava só começando, porque, olhando de longe, vemos um senhorzinho indefeso sentado vendo tudo explodir. O ancião Saturn recebe uma mensagem do patrão perguntando se o Rock já havia ido de F, mas ele apenas relata que tudo saiu do controle e que se as coisas continuarem daquela forma, algo mais pode ser desperto. Assim, não sei se vocês entenderam da mesma forma, mas o algo que eu entendi foi a vontade da libertação. Porque nesse momento nós vemos flashes do Kuma salvando as pessoas com suas mãos da libertação, até que um grande raio cai sobre God Valley, emanando uma energia tão poderosa que os três caras mais fortes dali sentiram a pressão. Porém, antes de vermos quem foi responsável por tal coisa, nós vemos o Rox Zebek na frente das chamas, com a silhueta de um imperador, com todos ao seu redor derrotados, incluindo
matando os Cavaleiros Sagrados. O próprio Garland está completamente lascado no chão, sangrando e bem, ele não parece muito morto não. É assim, agora chegou no ponto que eu não tenho dúvida de que Zebek gastou boa parte da sua força tentando matar o pai do Shanks. Eu não quero nem dizer que essa luta foi unilateral, mas pro cara ficar naquele estado e não morrer, simplesmente me diz o seguinte: eles realmente são imortais. Com o Haki, você pode até desacelerar o fator regenerativo deles, mas só quem pode acabar com a vida desses caras é Imu-sama quando rompe com o Pacto do Abismo. Mas eu não duvido que o Luffy em algum momento da história vai ter essa capacidade sem nem ele mesmo saber. Bom, que pena pro Garland, que foi tentar tirar uma ondinha e acabou se lascando e perdeu pro pirata mais forte daquela geração. E para melhorar a cena ainda mais, Newgate aparece e oferece ajuda ao Rocks, mesmo sem ganhar nada em troca. Isso demonstra que dentro de todos do bando, o futuro Barba Branca acaba sendo um dos poucos que tem lealdade e enxerga Zebek como alguém que merece respeito. Também, vindo dos céus, um dragão começa a gritar, pedindo por atenção. E assim, eu não sei se vocês notaram, mas tipo, o Kaido comeu a fruta e tem tipo 5, 10 minutos atrás e já consegue usar sua forma completa sem nenhum problema. O cara já voa e eu não duvido que consegue usar o seu bafo de fogo. Tá explicado por que ele tá tão empolgado como o próprio Zebek relatou. Cortando esse momento comovente de reunião desse trio monstro da antiga geração, Newgate pergunta contra o que eles estão lutando. Então, saindo de cima da forma do Gyuki do Ancião Saturn, há uma sombra. Algo que o próprio Rock se refere como o próprio mundo, vulgo Imu-sama. Finalmente o Soberano Supremo se manifestou no campo de batalha, fazendo Garp ficar sem acreditar e Roger se divertir porque uma nova aventura está prestes a começar. A partir daqui, pelo tabuleiro que foi formado, apenas algumas possibilidades nos são apresentadas. Primeiro, aquela parada que ouvimos do Sengoku onde Roger e Garp se uniram contra Zebek é uma completa balela e na verdade todo mundo aí vai se unir contra Imu-sama. Imaginem que épico seria ver Rocks, Roger, Garp, Newgate e Kaido lutando contra o Soberano. Agora sim, significaria que esses 5 teriam sido derrotados lá, o que aumentaria muito a aura de Imu e nos daria um certo medo. Porque se essas monstruosidades perderam, Luffy não tem a menor chance, uma vez que ele nem superou o próprio avô na época que o vice-almirante estava no auge. A segunda opção seria até mais simples, de alguma forma Imu conseguiria sequestrar Ares ou Teach, fazendo com que o Rock tivesse que se render e assim cair no controle do Dome Reverse. Nesse ponto, Roger e Garp realmente teriam que se unir, uma vez que, assim, sinceramente, por mais que o hype da cena seja legal, Kaido tem 17 anos, ele não deve ajudar muito não. E Newgate possivelmente iria embora, uma vez que seu capitão desse a ordem. A real é que, pessoal, independente, a história sobre o mundo de One Piece está se mostrando uma grande mentira. E a verdadeira aventura é nós vermos o Luffy indo passeando de ilha em ilha enquanto descobre as verdades e vai se tornando um verdadeiro libertador. De qualquer forma, semana que vem teremos uma pausa, mas no fim desse mês possivelmente veremos a conclusão de God Valley e finalmente descobriremos como a maior lenda daquela época, David Zebek, caiu naquele lugar. Enquanto espera, bom, aproveite e deixe nos comentários o que você achou do melhor capítulo desse ano.